Título: Conferência 29, Revisão da Teoria dos Sonhos. Senhoras e senhores, depois de um intervalo de mais de 15 anos, se eu os reuni novamente para discutir com os senhores quais novidades e quais melhoramentos talvez o tempo intercorrente possa ter introduzido na psicanálise. É correto e adequado sob mais de um ponto de vista que devamos voltar nossa atenção primeiramente para a posição que ocupa a teoria dos sonhos. Esta ocupa um lugar especial na história da psicanálise e assinala um ponto decisivo. Foi com ela que a psicanálise progrediu de método psicoterapêutico para psicologia profunda. Também desde aí, na teoria dos sonhos permaneceu que é mais característico e peculiar na jovem ciência, algo em relação ao qual não há similar no restante de nosso conhecimento, uma área de território novo que foi reavido das crenças populares e do misticismo. O caráter exótico das asserções que ela foi obrigada a apresentar fê-la desempenhar o papel de senha, cujo uso decidiu quem poderia tornar-se seguidor da psicanálise e a quem ela permaneceria para sempre incompreensível. Eu próprio considerei a teoria dos sonhos âncora de salvação durante aqueles tempos duros nos quais os fatos não reconhecidos das neuroses costumavam confundir meu julgamento inexperiente. Sempre que eu começava a ter dúvidas com referência à correção de minhas conclusões hesitantes, a transformação exitosa de um sonho absurdo e intrincado em processo mental inteligível da pessoa que teve o sonho vinha renovar minha confiança de estar no caminho certo. Portanto, é de especial interesse para nós, no caso particular da teoria dos sonhos, por um lado, seguir as vicissitudes, porque passou a psicanálise durante esse intervalo, e, por outro lado, verificar que progressos fez para ser compreendida e valorizada pelo mundo contemporâneo. Posso dizer-lhes desde logo que os senhores ficarão desapontados em ambos esses sentidos. Examinemos os volumes da International Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse, ou seja, Revista Internacional de Psicanálise Médica, na qual, desde 1933, os escritos de peso em nossa área de trabalho têm sido reunidos. Nos volumes iniciais, os senhores encontrarão um título de seção que se repete sobre a interpretação de sonhos, contendo numerosas contribuições sobre diferentes pontos da teoria dos sonhos. No entanto, quanto mais prosseguirem cronologicamente nesse exame,
mais raras se tornam essas contribuições e, por fim, o título de sessão desaparece completamente. Os analistas fazem como se não tivessem nada mais a dizer acerca de sonhos, como se nada mais houvesse a ser acrescentado à teoria dos sonhos. Se os senhores, contudo, perguntarem quanto da interpretação de sonhos foi aceito pelos intrusos, travessão, pelos muitos psiquiatras e psicoterapeutas que aquecem sua panela de sopa em nosso fogo, aliás, sem serem muito agradecidos à nossa hospitalidade por aqueles que são catalogados como pessoas cultas, que têm o hábito de assimilar os achados mais surpreendentes da ciência pelos literatos e pelo público em geral. A resposta dá poucos motivos para se ficar satisfeito. Algumas fórmulas passaram a ser do conhecimento geral, entre elas algumas que nós nunca apresentamos, tal como a tese de que todos os sonhos são de natureza sexual, mas coisas realmente importantes, como a fundamental diferença entre o conteúdo manifesto dos sonhos e os pensamentos oníricos latentes, a percepção de que a função de realização de desejos dos sonhos não é contraditada pelos sonhos de ansiedade, a impossibilidade de interpretar um sonho, a menos que se tenha à disposição as respectivas associações do sonhador, acima de tudo, a descoberta de que o essencial nos sonhos é o processo da elaboração onírica. Tudo isso ainda parece quase tão alheio ao conhecimento da maioria das pessoas como o era há 30 anos. Estou em condições de dizer isto, pois no decorrer desse período tenho recebido inumeráveis cartas cujos autores apresentam seus sonhos para interpretação ou pedem informações acerca da natureza dos sonhos e declaram que leram o meu trabalho. A interpretação de sonhos, embora em cada frase revelem sua falta de compreensão de nossa teoria dos sonhos, tudo isso, porém, não nos dissuadirá de mais uma vez dar uma descrição coerente daquilo que sabemos acerca dos sonhos. Os senhores haverão de lembrar-se de que, da última vez, dedicamos uma série inteira de conferências a mostrar como chegamos a compreender esse fenômeno mental até então inexplicado. Suponhamos, pois, que alguém, um paciente em análise, por exemplo, nos conta um de seus sonhos. Haveremos de supor que dessa maneira ele nos estará fazendo
uma das comunicações a que se obrigou pelo fato de haver iniciado um tratamento analítico. Por certo, que é uma comunicação feita por meios inadequados, pois os sonhos não são em si mesmos uma forma de comunicação social, não são um meio de fornecer informação. Na verdade, nem nós compreendemos o que o sonhar tenta dizer-nos, e ele próprio igualmente o ignora. E então temos de tomar uma decisão rápida. Por um lado, o sonho pode ser, conforme nolo asseguram os médicos não analistas, um sinal de que o sonhador dormiu mal, de que nem todas as partes do seu cérebro repousaram por igual, de que algumas áreas do cérebro, sob a influência de estímulos desconhecidos, esforçaram-se por continuar funcionando, mas só foram capazes de fazê-lo de um modo muito incompleto. Se é este o caso, faremos bem em não mais nos interessar pelo produto de uma perturbação noturna destituída de valor psíquico, pois o que poderíamos esperar obter da investigação dele que fosse de utilidade para nossos propósitos? Ou, por outro lado, mas é claro que desde o princípio decidimos de outro modo, temos bastante arbitrariamente, forçoso é admiti-lo, feito a suposição adotada como postulado de que mesmo esse sonho ininteligível deve ser um ato psíquico inteiramente válido, com sentido e valor, que podemos utilizar na análise como qualquer outra comunicação. Somente o resultado de nosso experimento pode demonstrar se estamos certos. Se formos capazes de transformar o sonho em uma comunicação de valor desse tipo, evidentemente teremos a perspectiva de aprender algo novo e de receber comunicações de uma espécie que, de outro modo, seria inacessível para nós. Agora, no entanto, as dificuldades de nossa tarefa e os enigmas de nosso tema surgem diante de nossos olhos. Como iremos propor a transformação do sonho em comunicação normal e como iremos explicar o fato de que algumas das comunicações do paciente assumiram uma forma que é ininteligível tanto para ele como para nós? Como veem, senhoras e senhores, desta vez estou tomando o caminho não de uma exposição genética, mas de uma exposição dogmática. Nosso primeiro passo consiste em estabelecer nossa nova atitude para com o problema dos sonhos, introduzindo 2 novos conceitos e nomes. O que tem sido chamado de sonho descrevemos como texto do sonho ou sonho manifesto, e aquilo que estamos procurando, o que suspeitamos existir, por assim dizer, situado por trás do sonho,
descreveremos como pensamentos oníricos latentes. Havendo feito isto, podemos expressar nossas duas tarefas conforme se segue. Temos de transformar o sonho manifesto em sonho latente e explicar como, na mente do sonhador, o sonho latente se tornou sonho manifesto. A primeira parte é uma tarefa prática pela qual é responsável a interpretação de sonho. Exige uma técnica. A segunda parte é uma tarefa teórica, cuja atribuição é explicar a hipotética elaboração onírica, e só pode ser uma teoria. Ambas, a técnica de interpretação de sonhos e a teoria da elaboração onírica, têm de ser recriadas. Por qual delas, pois, haveremos de começar? Pela técnica da interpretação de sonhos, penso eu. Apresentará uma aparência mais concreta e causará uma impressão mais vívida nos senhores. Pois bem, então, o paciente nos contou um sonho que nos caberá interpretar. Ouvimos passivamente, sem colocar em ação nossa capacidade de reflexão. Que fazemos a seguir? Decidimos preocupar-nos o menos possível com aquilo que ouvimos, o sonho manifesto. Naturalmente, esse sonho manifesto mostra todos os tipos de características que não nos são propriamente indiferentes. Pode ser coerente, harmoniosamente construído como uma composição literária, ou pode apresentar-se confuso a ponto de ser ininteligível, quase como um delírio. Pode conter elementos absurdos ou anedotas e conclusões aparentemente espirituosas ao sonhador. Pode parecer claro e preciso, ou obscuro e nebuloso. Suas imagens podem exibir uma intensidade de percepções sensoriais plenas, ou pode estar cheio de sombras como nevoeiro indistinto. As mais diversas características podem estar presentes no mesmo sonho, distribuídas por diferentes partes dele. O sonho, enfim, pode mostrar um tom afetivo indiferente ou estar acompanhado de sentimentos da mais intensa alegria ou sofrimento. Os senhores não devem supor que não pensamos nada acerca dessa interminável diversidade encontrada nos sonhos manifestos. A ela retornaremos posteriormente, e nela encontraremos muita coisa de que podemos fazer uso em nossas interpretações, mas, por agora, desprezá-la-emos e seguiremos o caminho principal que leva à interpretação de sonhos, ou seja, pedimos ao sonhador também para livrar-se da impressão que lhe causou o sonho manifesto, desviar sua atenção do sonho como um todo para as diferentes partes do seu conteúdo e nos referir sucessivamente tudo o que lhe ocorre
a mente com relação a cada uma dessas partes. Quais associações se lhe apresentam se ele as focaliza uma por uma separadamente? É curiosa essa técnica, não? Não é a maneira habitual de lidar com uma comunicação ou expressão. E sem dúvida os senhores adivinham que por trás desse procedimento há hipóteses que ainda não foram explicitamente formuladas. Prossigamos, porém. Em que ordem havemos de fazer com que o paciente conte as partes do seu sonho? Aqui várias possibilidades se nos abrem. Simplesmente podemos seguir a ordem cronológica na qual apareceram durante a narrativa do sonho. Isto é, o que se pode chamar de o método mais estrito clássico, ou podemos dirigir o sonhador a fim de que inicie com a procura dos resíduos diurnos no sonho, pois a experiência nos ensinou que quase todo sonho inclui remanescentes de uma recordação ou de uma alusão a algum evento, ou frequentemente a diversos eventos do dia anterior ao sonho. E se seguimos essas conexões, muitas vezes de modo imediato chegamos à transição do mundo onírico, aparentemente muito remoto, para a vida real do paciente. Ou ainda podemos dizer-lhe que comece por aqueles elementos do conteúdo do sonho que lhe chamaram a atenção por sua especial clareza e intensidade sensorial, pois sabemos que o paciente achará especialmente fácil produzir associações a eles. Não faz nenhuma diferença por qual desses métodos abordamos as associações que andamos buscando, e a seguir obtemos essas associações. O que elas nos trazem é das mais variadas espécies, lembranças do dia anterior, o dia do sonho e de épocas há muito transcorridas, reflexões, discussões com argumentos pró e contra, confissões e indagações. Algumas dessas associações o paciente as despeja quando chega, a outras detém-se por um momento. A maioria delas mostra nítida conexão com alguns elementos do sonho. Não é para admirar de vez que esses elementos eram o seu ponto de partida, mas também acontece às vezes o paciente apresentá-las com estas palavras, abre aspas, isto me parece não ter absolutamente nenhuma relação com o sonho, mas conto-lhe porque me ocorre à mente. Fecha aspas. Se ouvem essas abundantes associações, logo se observa que elas têm mais em comum com o conteúdo do sonho do que seus pontos de partida sozinhos. Elas lançam surpreendente luz sobre todas as diferentes partes do sonho, preenchem lacunas entre as mesmas e tornam inteligíveis suas estranhas justaposições. No final,
é-se levado a entender a relação entre as associações e o conteúdo do sonho, vê-se que o sonho é uma seleção resumida feita a partir das associações, uma seleção feita, é verdade, consoante regras que ainda não temos compreendido. Os elementos do sonho são como representantes escolhidos por eleição dentre uma massa de pessoas. Não pode haver dúvida de que, por meio de nossa técnica, aprendemos algo do qual o sonho é um substituto e no qual se situa o valor psíquico do sonho, mas que não mostra mais suas enigmáticas peculiaridades, sua aparência estranha e sua confusão. No entanto, não se façam confusões. As associações ao sonho ainda não são os pensamentos oníricos latentes. Estes estão contidos nas associações, assim como um álcali no líquido mãe, mas ainda não muito inteiramente contidos nelas. Por um lado, as associações nos dão muito mais do que nos é necessário para formular os pensamentos oníricos latentes, ou seja, todas as explicações, transições e conexões que o intelecto do paciente há de produzir no decorrer de sua aproximação aos pensamentos oníricos. Por outro lado, uma associação frequentemente sofre uma parada precisamente diante do pensamento onírico genuíno. Ela somente chegou perto deste e apenas teve contato com ele através de alusões. Nesse ponto, nós próprios intervimos, completamos aquilo que são ideias vagas, tiramos conclusões inegáveis e damos expressão plena àquilo que o paciente apenas mencionou com suas associações. Isto soa como se permitíssemos ao nosso engenho e capricho brincarem com o material posto à nossa disposição pelo sonhador, e como se dele nós fizéssemos mau uso a fim de interpretar em suas comunicações aquilo que não pode ser interpretado a partir delas. E não é fácil mostrar a legitimidade de nosso procedimento numa descrição do mesmo. Basta, porém, que os senhores efetuem uma análise por si mesmos ou estudem um bom relato de uma análise em nossa bibliografia, e os senhores se certificarão da maneira convincente como atua um trabalho interpretativo como este. Se de modo geral, basicamente, ao interpretar sonhos, dependemos das associações do sonhador, já em relação a determinados elementos do conteúdo onírico, adotamos uma atitude bastante independente, principalmente porque assim temos de fazê-lo, porque, via de regra, as associações deixam de se concretizar no caso desses mesmos elementos. Em um estágio inicial, verificamos que isto acontece sempre em relação
aos mesmos elementos não são muito numerosos e a experiência repetida nos tem ensinado que eles devem ser considerados e interpretados como símbolos de alguma outra coisa. Em contraste com os outros elementos oníricos, pode ser-lhes atribuída uma significação fixa, a qual, no entanto, não precisa ser isenta de ambiguidade, cujo alcance é determinado por meio de regras especiais, desconhecidas para nós, de vez que nós sabemos como traduzir esses símbolos, e o sonhador não sabe, a despeito de se haver utilizado deles. Pode acontecer que o sentido de um sonho possa de imediato se nos tornar claro, tão logo tenhamos ouvido o texto do sonho, antes mesmo de havermos feito qualquer esforço de interpretá-lo, ao passo que ele ainda permanece um enigma para o sonhador. Contudo, falei-lhes tanto em minhas conferências anteriores sobre simbolismo, sobre nossos conhecimentos acerca do mesmo e sobre os problemas que ele nos propõe, que não necessito repeti-lo hoje. Este, pois, é o nosso método de interpretar sonhos. Uma primeira questão justificável é a seguinte: podemos interpretar todos os sonhos por meio desse método? E a resposta é não, absolutamente não. Mas são tantos os que podemos interpretar que nos sentimos confiantes na utilidade e na correção do procedimento. Mas por que não todos? A resposta a isto tem algo importante a nos ensinar, que de imediato nos conduz aos fatores determinantes psíquicos da formação de sonhos. Porque o trabalho de interpretar é efetuado contra uma resistência que varia desde dimensões banais até a inexpugnabilidade, pelo menos até onde alcança a eficiência de nossos métodos atuais. É impossível, durante o nosso trabalho, desprezar as manifestações dessa resistência. Em determinados pontos, as associações são fornecidas sem hesitação, e a primeira ou a segunda ideia que ocorrem ao paciente proporcionam uma explicação. Em outros pontos há uma parada, o paciente hesita antes de nos fornecer uma associação e com isso muitas vezes temos de ouvir uma longa cadeia de ideias antes de receber algo que nos ajude a compreender o sonho. Certamente temos razão ao pensar que quanto mais longa e cheia de rodeios for a cadeia de associações, tanto maior a resistência. Podemos detectar a mesma influência em ação no esquecimento de sonhos. Muito frequentemente acontece que um paciente, apesar de todos os esforços, não consegue lembrar-se de um dos seus sonhos. Contudo, depois de termos sido capazes de, no decurso de uma certa
quantidade de trabalho analítico, eliminar uma dificuldade que tinha estado perturbando sua relação com a análise. O sonho esquecido subitamente reemerge. Cabem aqui também duas outras observações. Frequentemente sucede que, no início, uma parte do sonho é omitida e depois acrescentada como adendo. Isto deve ser considerado como uma tentativa de esquecer essa parte. A experiência mostra que essa determinada parte é a mais importante. Supomos ter havido uma resistência maior no caminho da comunicação desta do que na das demais porções do sonho. Ademais, a miúde verificamos que uma pessoa que teve um sonho se esforça por evitar esquecer-se de seus sonhos, pondo-os por escrito imediatamente após acordar. Podemos dizer-lhe que isto não tem utilidade, pois a resistência contra a qual garantiu a preservação do texto do sonho se deslocará então para as associações respectivas e tornará o sonho manifesto inacessível à interpretação. Tendo em vista esses fatos, não temos por que nos surpreender se um aumento adicional na resistência suprime as associações completamente e, por conseguinte, não leva a nada a interpretação do sonho. De tudo isso, concluímos que a resistência que encontramos no trabalho de interpretar os sonhos deve também ter compartilhado da origem destes. Realmente podemos fazer uma distinção entre sonhos que surgiram sob leve e sob elevada pressão da resistência. Essa pressão, contudo, varia também de lugar para lugar, dentro de um mesmo sonho. É responsável pelas lacunas, obscuridades e confusões que podem interromper a continuidade até dos sonhos mais nítidos. Mas que coisa cria a resistência e contra o que ela se dirige? Bem, a resistência é, para nós, o sinal mais seguro de um conflito. Deve haver aqui uma força que procura expressar algo e outra força que se esforça por evitar sua expressão. O que então resulta em consequência como sonho manifesto pode combinar todas as decisões em que se condensou essa luta entre duas tendências num ponto. Uma dessas forças pode ter conseguido efetuar o que quis dizer, ao passo que, em outro ponto, é a instância contrária que fez a comunicação pretendida eclipsar-se completamente, ou ser substituída por algo que não revela qualquer traço seu. Os casos mais comuns e mais característicos de construção onírica são aqueles nos quais o conflito terminou em uma conciliação de forma tal que a instância com voz ativa certamente foi capaz de dizer o que quis, mas não da forma como quis.
apenas numa forma acentuada, distorcida, irreconhecível. Assim, se os sonhos não fornecem um quadro fiel dos pensamentos oníricos, e se o trabalho de interpretação se faz necessário a fim de transpor o hiato entre estes, isto é, resultado da instância oponente, inibidora e limitadora que inferimos de nossa percepção da resistência enquanto estamos interpretando sonhos. Enquanto estudávamos os sonhos como fenômenos isolados e independentes das estruturas psíquicas que lhes são afins, denominávamos essa instância de o censor dos sonhos. Há muitos senhores estão cientes de que essa censura não é uma instituição exclusiva da vida onírica. Sabem que o conflito entre as duas instâncias psíquicas que nós impropriamente descrevemos como o reprimido inconsciente e o consciente domina toda a nossa vida mental, e que a resistência contra a interpretação de sonhos, sinal de uma censura onírica, nada mais é que a resistência devida à repressão, pela qual as duas instâncias estão separadas. Os senhores também sabem que o conflito entre essas duas instâncias pode, sob determinadas condições, produzir outras estruturas psíquicas que, assim como os sonhos, são o resultado de conciliações, e os senhores não haverão de esperar que eu lhes repita aqui tudo o que estava contido em minha introdução à teoria das neuroses, a fim de lhes demonstrar o que sabemos acerca dos fatores determinantes da formação de tais conciliações. Os senhores perceberam que o sonho é um produto patológico, o primeiro membro da classe que inclui os sintomas histéricos, as obsessões e os delírios, sendo, contudo, diferenciado dos outros por sua transitoriedade, por sua ocorrência sob condições que fazem parte da vida normal. Pois levemos na devida conta que, conforme já foi assinalado por Aristóteles, a vida onírica é a forma como funciona nossa mente durante o estado de sono. O estado de sono implica um afastamento do mundo externo real, e aí temos a condição necessária para o desenvolvimento de uma psicose. O mais cuidadoso estudo das psicoses graves não nos revelará um único aspecto que seja mais característico desses estados patológicos. Nas psicoses, porém, o apartar-se da realidade é levado a cabo por duas espécies de vias, ou porque o reprimido inconsciente se tornou excessivamente forte de modo a dominar o consciente que se liga à realidade, ou porque a realidade se tornou tão intoleravelmente angustiante que o ego ameaçado se lança nos braços das forças instintuais inconscientes,
em uma revolta desesperada. A inofensiva psicose onírica é o resultado de uma retirada em relação ao mundo externo, retirada conscientemente desejada e apenas temporária, e desaparece quando são reassumidas as relações com o mundo externo. Durante o isolamento da pessoa em estado de sono, também se efetua uma modificação na distribuição de sua energia psíquica. Uma parte do dispêndio em repressão que normalmente é exigido a fim de submeter o inconsciente pode ser economizada, pois se o inconsciente faz uso de sua relativa liberação para propósitos ativos, encontra fechada a via que conduz à motilidade, e o único caminho aberto é um caminho inofensivo que leva à satisfação alucinatória. Agora, portanto, um sonho pode ser formado, mas o fato da censura mostra que, mesmo durante o sono, mantém-se muito da resistência devido à repressão. Aqui se nos apresenta um meio de responder à pergunta que pretende saber se os sonhos também possuem uma função, se eles estão incumbidos de alguma realização útil. A condição de repouso livre de estímulo que o estado de sono deseja estabelecer é ameaçada desde 3 direções diferentes, de modo relativamente casual, por estímulos externos durante o sono e por interesses do dia anterior, que não podem ser interrompidos e de uma forma inevitável pelos impulsos instintuais reprimidos, insatisfeitos, que estão à espera de uma oportunidade de se expressarem em consequência da diminuição das repressões no sono. Haveria o risco de que o repouso proporcionado pelo sono fosse interrompido sempre que uma estimulação de fora ou de dentro conseguisse vincular-se com uma fonte instintual inconsciente. O processo de sonhar permite ao produto de elementos confluentes desse tipo encontrar uma saída através de uma experiência alucinatória inofensiva e, desse modo, assegura a continuação do sono. O fato de um sonho ocasionalmente acordar a pessoa que dorme quando se desenvolve ansiedade não contradiz essa função, mas antes, talvez, assinala que o guardião considera a situação por demais perigosa e não se sente mais em condições de controlá-la. E então, muito frequentemente, enquanto ainda dormimos, ocorre-nos um consolo que busca impedir-nos o despertar. Mas afinal, é apenas um sonho? Isto era o que eu queria dizer-lhes, senhoras e senhores, acerca da interpretação de sonhos, cuja tarefa é abrir caminho do sonho manifesto para os pensamentos oníricos latentes. Quando isto foi conseguido, o interesse por um sonho, na medida em que diz respeito à análise prática
na sua maior parte, chega ao fim. A comunicação que recebemos na forma de sonho, nós acrescentamos ao restante das comunicações do paciente e prosseguimos com a análise. Entretanto, temos interesse em nos demorar um pouco mais no sonho. Somos tentados a estudar o processo pelo qual os pensamentos oníricos latentes são transformados em sonho manifesto. A isto denominamos elaboração onírica. Conforme os senhores se recordam, descrevi esse processo de modo tão detalhado em minhas conferências anteriores que posso limitar minha atual revisão ao resumo mais conciso. O processo da elaboração onírica, portanto, é algo inteiramente novo e diferente, não se assemelhando a nada conhecido anteriormente. Ele nos deu a oportunidade de entrevermos pela primeira vez os processos que se realizam no sistema inconsciente, mostrando-nos que são bastante diferentes daquilo que conhecemos acerca de nosso pensar consciente, e a este forçosamente hão de parecer absurdos e incorretos. A importância dessa constatação foi ainda acrescida da descoberta de que na construção dos sintomas neuróticos estão em atividade os mesmos mecanismos, abre parênteses, não nos aventuramos a dizer processos de pensamento, fecha parênteses, que aqueles que transformaram os pensamentos oníricos latentes em sonho manifestos. Nisto que se segue, não poderei evitar um método esquemático de exposição. Suponhamos que, num determinado caso, temos diante de nós todos os pensamentos latentes carregados de uma quantidade maior ou menor de afeto, pelos quais o sonho manifesto foi substituído após sua interpretação ter sido completada. Então nos causará uma espécie de diferença entre esses pensamentos latentes, e essa diferença nos assinala um ponto importante. Quase todos esses pensamentos oníricos são reconhecidos ou identificados pelo sonhador. Ele admite haver pensado isto agora ou em alguma outra época, ou admite que pudesse haver pensado. Há somente um único pensamento que recusa aceitar. É-lhe estranho ou até mesmo repulsivo, talvez possa rejeitá-lo com sentimentos veementes. Torna-se agora evidente para nós que os outros pensamentos são partes de uma cadeia de pensamentos conscientes ou, mais precisamente, pré-conscientes. Podem ter sido pensados na vida desperta também e, na verdade, foram formados provavelmente durante o dia precedente. Esse único pensamento, o pensamento repudiado, porém, ou, para dizer melhor, esse único impulso é filho da noite, pertence ao inconsciente do sonhador e por esse motivo é repudiado e rejeitado por ele.
teve de esperar pelo relaxamento noturno da repressão, a fim de chegar a alguma forma de expressão. Ainda assim, é uma expressão acentuada, deformada e disfarçada. Sem nosso trabalho de interpretação de sonhos, não o teríamos encontrado. Esse impulso inconsciente tende a agradecer a sua vinculação com os demais pensamentos oníricos, os não censuráveis, pela oportunidade de transpor furtivamente a barreira da censura em um disfarce não evidente. Por outro lado, os pensamentos oníricos pré-conscientes tendem a agradecer a essa mesma vinculação pela possibilidade de ocupar a vida mental também durante o sono, pois não há dúvida quanto a isto. Esse impulso inconsciente é o verdadeiro criador do sonho. É o que produz a energia psíquica para a construção do sonho, assim como qualquer outro impulso instintual não pode tender a nenhuma outra coisa senão a sua própria satisfação. E nossa experiência em interpretar sonhos nos mostra também que este é o sentido de todo sonhar. Em todo sonho existe um impulso instintual que é apresentado como estando já satisfeito, pelo fato de que durante o sono a vida mental está cerrada à realidade e se produz uma regressão a mecanismos primitivos. Isto possibilita que a almejada satisfação seja experimentada numa forma alucinatória, como estando a ocorrer no presente em consequência dessa regressão que existe no sonho. As ideias são transformadas em imagens visuais, ou seja, os pensamentos oníricos latentes são dramatizados e ilustrados. Esse elemento da elaboração onírica dá-nos informações acerca de alguns dos mais surpreendentes e peculiares aspectos dos sonhos. Repetirá o curso dos eventos da formação onírica. Para começar, o desejo de dormir é o afastamento intencional do mundo externo e depois duas consequências disto para o aparelho mental. A primeira, a possibilidade de nele emergirem métodos de funcionamento mais antigos e mais primitivos, travessão, a regressão, a segunda, a diminuição da resistência devida à repressão, que pesa sobre o inconsciente. Como resultado desse último fator surge a possibilidade para a formação de um sonho, e disto tiram vantagem as causas precipitantes, os estímulos internos e externos que se tornaram ativos. O sonho que se origina dessa maneira já é uma estrutura fundada em conciliação. Tem uma dupla função. Por um lado, é egocintônico, pois eliminando os estímulos que estão interferindo com o sono serve ao desejo de dormir. Por outro lado, permite que um
impulso instintual reprimido obtenha a satisfação que nessas circunstâncias é possível na forma da realização alucinada de um desejo. Todo o processo de formar um sonho que é permitido pelo ego em estado de sono é, entretanto, sujeito à condição da censura exercida pelo resto de repressão ainda operante. Não posso apresentar de modo mais simples esse processo. Ele não é mais simples. Posso, contudo, prosseguir agora com minha descrição da elaboração onírica